O tema 4 é sobre globalização, né? Aí vai associar aí a globalização a várias coisas. O que é a globalização? Ela engloba o quê? O nome já dá a entender mais ou menos que é algo que acontece no globo. Então, é algo que acontece aí no mundo todo, né? Que pega todos os continentes, todos os países e tudo mais. Tem uma palavra que define o que é globalização. Uma palavra só. Uma palavra você consegue definir o que é globalização, que é a palavra integração. Você está me ouvindo? Sim. Ok. A palavra integração, né, tem a ver aí, resume, sintetiza o que é globalização. A globalização é um processo de integração entre pessoas, empresas, países, universidades, enfim, do mundo todo. Por isso que o nome tem o nome globalização, né, que também é chamada de mundialização, mas é mais conhecido como globalização. Então, o processo de integração entre nós, por exemplo, essa aula está acontecendo, falei ontem, né, por causa da globalização. Falei agora do exemplo da disseminação do coronavírus, né, pelo mundo, também é por causa da globalização, né, porque, de certa forma, a globalização, nosso momento atual, né, a globalização, ela tem fases, ela tem momentos, e a gente vive uma fase contemporânea, uma fase que começou agora no final do século XX, né, 1970 em diante, até o momento atual. A gente vive essa fase aí, que o mundo está cada vez mais integrado, em que, de certa forma, o mundo, né, passa por um momento de diminuição, tanto de distância quanto de tempo, permeada aí pelo uso das tecnologias digitais. Então, por exemplo, vocês conseguem me ver, me ouvir, acho que não tem nenhum delay na minha voz, estão escutando bem direitinho, me vendo, a não ser que minha internet, né, enfim, ela cai aqui, ela apresenta algum dano, algum defeito, instabilidade, vocês não vão me ver nem ouvir direito, mas normalmente vocês conseguem fazer isso, por quê? E por causa da rede mundial de computadores, por causa das redes digitais, enfim. E aí, por que a gente diz que a globalização diminui o tempo e diminui as distâncias? Ela diminui o tempo na medida que a gente consegue mandar e receber mensagens de forma instantânea, na mesma hora, através de um clique, tá, né? Estou ali, mando o link da aula para vocês já entram, né? Conseguem me ver, me ouvir, se eu ligar a câmera, né? E o áudio também, mas enfim, vocês conseguem fazer tudo isso. Da mesma forma que ela diminuiu as distâncias. Tipo, hoje eu não preciso, para conhecer o mundo, eu posso conhecer o mundo em casa, né? Existem diversos aplicativos, programas de computadores e tal, que fazem com que você conheça o mundo, você viaje sem sair de casa. Dá para você fazer um turismo, né? Em casa, na sua casinha. E outra coisa, a gente não precisa mais se deslocar tanto para exercer uma atividade comercial. Hoje, através de um clique, eu consigo comprar produtos sem sair de casa. Enfim, eu consigo estabelecer relações comerciais, consigo comprar ações de uma empresa, vender ações, tudo da minha casa, certo? Então, a globalização é o processo de integração, né, entre pessoas, entre nós, pessoas, entre empresas, países, né, do mundo todo. E essa integração, ela não acontece apenas do ponto de vista econômico, certo? A globalização, ela tanto atinge a economia quanto atinge a cultura. Pode observar aí que a gente tem muito contato com a cultura estadunidense, né? Com a cultura ocidental, principalmente estadunidense, europeia. A gente assiste muitos filmes que foram produzidos ou que são produzidos nos Estados Unidos, por empresa estadunidense. A gente escuta muita música, vê muito programa, enfim, assiste série. A gente assiste muita coisa, tem muito contato com a cultura aí ocidental, principalmente ali dos Estados Unidos e da Europa. Mas a gente também, com esse momento aí cada vez mais integrado, a globalização também permite com que vocês tenham contato com qualquer produção artística do mundo inteiro. Tipo, eu noto que vocês têm muito contato com a galera do mundo asiático, né? Com muito contato com produções artísticas da Ásia. Sei lá, o anime, fanfic, coisas que foram feitas, né, ali no mundo oriental, né, bem distante da gente, um pouco distante, né, geograficamente um pouco distante, mas a globalização, de certa forma, ela diminuiu essa distância, porque a gente consegue ter contato com o mundo todo, a qualquer hora do dia. Recebemos mensagens, notícias em tempo real, a qualquer instante. Então, esse momento atual da globalização permite que o mundo esteja muito conectado, não só do ponto de vista econômico, mas também cultural, social, político. Ficou muito mais fácil para estabelecer ali relações políticas entre um país e outro, mais rápido também. Enfim, que mais? Estou esquecendo alguma coisa? Integração política, econômica, social, cultural, enfim, né? No mundo todo. Por isso que é a globalização. Aí, se eu perguntar, por exemplo, professora, se eu perguntasse, né? Fulano, a globalização, ela começou quando? Ela começou agora, em 1970? Não, no caso, a nossa fase atual da globalização, ela começou por volta de 1970,
quando deu início à terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é a revolução da informática, da robótica, da grande automação industrial. Então, foi ela que trouxe para a gente o quê? O computador, o smartphone, o que fez com que a gente se conectasse, recebesse aí informações em tempo real. Então, perceba, a nossa fase atual de integração, a nossa fase da globalização atual, ela é permeada pelas redes digitais, enfim, por aparelhos também que fazem com que foram criados na terceira revolução, a partir dessa terceira revolução industrial, e que fazem com que a gente se integre, né, cada vez mais, certo? Então, não existe esse momento atual da globalização sem falar da revolução tecnológica, que ela é chamada, a terceira revolução industrial, ela é chamada de revolução tecnológica, ou revolução técnico-científica informacional. Então, perceba, essa revolução, ela criou os mecanismos, os meios, ela criou ali os aparelhos, os instrumentos que a gente utiliza, né? Ela criou, foi a partir dela também que houve aí um aprofundamento da internet, a criação da internet, enfim, a rede digital, que fez com que a gente se comunicasse, certo? Então, esse momento da globalização contemporânea é permeado pela terceira revolução industrial. Um não existe sem o outro, não. Tá ali tudo juntinho, bonitinho. Mas a globalização, como eu perguntei, ela surgiu quando? Ela surgiu há um bom tempo, viu? Ela remonta ao período das grandes navegações. As grandes navegações foi o quê? Foi um período de expansão marítima, é chamado de expansão marítima mesmo, foi um período de expansão marítima em que potências europeias dos séculos XV e XVI, né, saíram em alto mar em busca de rotas comerciais para se chegar até as Índias, que ficava na Ásia. Então, a galera da Europa queria encontrar rotas comerciais para se chegar até a Ásia. Por quê? Porque lá na Ásia tinha o comércio das especiarias, que eram, tipo, coisas que eram fabricadas lá, que eram muito caras na época, tipo a seda, enfim, alguns tecidos, o açúcar já foi uma especiaria também, enfim, coisas que eram muito valorizadas, caras, né, que era fabricado lá. Aqui, onde é hoje Índia, Paquistão, Nepal, esses países aqui onde ficava, né, mais ou menos aí onde ficava as Índias, lá nos séculos XV e XVI. Então, a galera da Europa queria comercializar com as Índias, com o comércio das Índias, precisava de uma rota comercial para se chegar até lá, né? E aí, nesse meio termo, descobriram um novo continente, passaram a colonizar a América, que é o nosso continente, né? O Brasil começou a ser colonizado no século XVI por Portugal. Mas aí, nesse período do século XV e XVI, é o período das grandes navegações. Esse contato maior. As grandes navegações tinham o objetivo, obviamente, do comércio com as Índias, mas também um objetivo de desbravar novos territórios em busca de um mercado consumidor também, né, dos reinos da época. E aí, isso é o surgimento do capitalismo, viu? O capitalismo surgiu aí nesse período das grandes navegações, né? Ele se concretizou. A primeira fase do capitalismo, na verdade, né? A primeira fase dele, na verdade, o surgimento é lá no final da Idade Média, né, Beatriz? Já falou disso. Mas, tipo, a primeira fase do capitalismo ali em si começa nesse período das grandes navegações, né? Que é a busca por ouro, prata, é o capitalismo mercantilista ou o capitalismo comercial, enfim. Então, veja bem, começam a colonizar a América, então a Europa passa a ter um contato com a América. Passa a ter um contato com a África também, porque muitas pessoas foram trazidas de forma forçada para ser escravizada, né, nas colônias da América, de Portugal e da Espanha. E também passa a haver um contato aí com a Ásia. Então, o mundo passa a ser integrado, lembra que a palavra que define a globalização é a integração? O mundo passa a ser integrado, né, a partir das grandes navegações dos séculos XV e XVI. Então, o início da globalização remonta a esse período aí, das grandes navegações. Porém, entretanto, todavia, como eu falei para vocês, a gente vive um momento especial, né? Tipo, um momento aí recente, um momento que foi iniciado com a terceira revolução industrial, que é a revolução desse próximo tópico, a revolução tecnológica, que é a terceira revolução. Por volta de 1970, começa a fase da globalização contemporânea, permeada por essas inovações tecnológicas da terceira revolução industrial, que a gente vive ela até hoje, certo? A não ser que alguns autores falam que a gente vive a quarta revolução, que é da inteligência artificial, mas tem alguns autores que botam essa inteligência artificial dentro da terceira. Então, vamos falar aqui que a gente vive uma terceira revolução ainda, já que não existe um consenso. Então, meu povo, por exemplo, a gente vive comprando produtos hoje em dia e muitas vezes esses produtos a gente nem sabe onde é que eles foram feitos exatamente. Por quê? Porque na nossa fase atual da globalização, os produtos, né, eles são produzidos em várias partes do mundo. Tem uma grande característica, né, nessa globalização que a gente vive hoje, que são as empresas transnacionais. As empresas transnacionais, elas são uma grande característica da globalização atual, desse período atual da globalização. Por quê? Porque elas passaram a se espalhar pelo mundo todo, né?
a dispersar o seu processo industrial pelo mundo todo em busca de vantagens. Por quê, professora? Elas fragmentam o processo produtivo de um produto em vários países, porque em tal país ela encontrou a matéria-prima mais barata, no outro foi a mão de obra, no outro, sei lá, foi a fonte de energia, no outro ela escolheu porque a legislação ambiental lá é muito flexível, o país não fiscaliza muitas leis ambientais, o que se faz lá, enfim. Então, assim, essas empresas, elas estão sempre em busca de vantagens. Pode ser que ela vá em busca de um país que ofereceu para ela 10 anos de imposto gratuito, de incentivo fiscal para ela se instalar lá, e venha para aqui que eu instalo toda a sua infraestrutura que você achar necessário. Ou então a empresa pode ir em busca de um país que tem uma vantagem locacional, uma posição geográfica favorável, está ali próximo a um porto, a zona industrial próxima a um porto, fácil de escoar seus produtos, enfim. Por N motivos, elas vão em busca de vantagens. E para isso, né, elas dispersaram o seu processo produtivo todinho. Aí você faz, professora, mas o produto final não fica mais caro, não? Não, ele não fica mais caro, de jeito nenhum. Ela lucra muito ao dispersar seu processo industrial, certo? Ela pega ali aspectos positivos de cada país onde ela se instala para produzir uma parte do produto. Em outra, ela monta o produto final. Em outra, ela faz a publicidade. Enfim, a globalização atual, nossa globalização contemporânea, esse período recente da globalização, permite com que essas empresas elas se espalhem pelo mundo todo. E o próprio nome, empresa transnacional, tem a ver com o quê? São empresas que a sua produção industrial transcende, vai além do seu espaço nacional. Geralmente, essas empresas pertencem a países desenvolvidos. Grande parte delas, sua sede administrativa, a sede administrativa da empresa fica onde? No seu país de origem, né? O país de origem dela. Então, grande parte das sedes das empresas transnacionais estão, né, dentro de países desenvolvidos. Óbvio que quando elas se instalam em outros países, né, visando aí produzir mais e lucrar mais, elas geram emprego nesses países e tudo mais, mas a lucratividade da empresa, o lucro da empresa vai todo para a sua sede administrativa, né, no seu país de origem, que geralmente, não são todos, mas grande parte dessas empresas pertencem a países desenvolvidos, né, estão dentro de países desenvolvidos. Ok, então às vezes a gente compra tanto produto e não sabe, né, de onde é que aquele produto foi feito. Enfim, pode estar dizendo lá Made in China. Hoje em dia, existe uma perspectiva dos produtos eles chegarem nas nossas mãos sem o Made in, viu? Possivelmente a gente vai comprar produtos cada vez mais sem o Made in, sem o fabricado em. Por quê? Porque o processo produtivo é tão disperso, é tão fragmentado em vários países, que, tipo, você vai ficar colocando a matéria-prima eu tirei daqui tal país. A tela do celular eu tirei daqui. A traseira daqui. O parafuso, entendeu? Não vai ter mais esses produtos com made in, possivelmente, no futuro. E alguns já estão vindo sem o made in. Porque a gente não tem dimensão como é que o processo produtivo acontece. Muitas vezes você compra o produto, você não sabe. Você não sabe onde é que ele foi produzido, onde é que ele foi montado. Muitas vezes a gente não sabe. Pode até que vinha algumas informaçõezinhas, mas o processo produtivo todinho, o consumidor, ele não sabe. Porque o processo produtivo é muito disperso, é muito globalizado, né? Muito dividido. Então, vamos lá. Nessa ordem mundial multipolar que a gente vive, né, onde existem vários polos de poder no mundo, existem vários países que, de certa forma, comandam a economia, a política global, e esses países são os países desenvolvidos, né? Lógico, são os países centrais do globo. Esses países, nesse modelo, nesse mundo multipolar, eles têm maior influência, maior poder de influência, nesse mundo globalizado, né? Eles têm maior poder de influência. E eles acabam aí, de certa forma, comandando a produção e a exportação de muitos produtos de alta tecnologia de ponta. Então, vamos lá. Revolução tecnológica. Esse tópico vai falar sobre o quê? Já vim falando sobre ele porque eu disse para vocês que a globalização é um processo de integração, não foi? Entre pessoas, empresas, países, no mundo todo. Mas a nossa fase atual da globalização, embora ela tenha começado nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações, né? A nossa fase atual da globalização, ela teve início juntamente com a revolução tecnológica. Porque o que fez com que a gente, de certa forma, diminuísse o tempo e as distâncias, passasse a receber informações em tempo real, mandasse mensagens instantâneas para as pessoas, através de um clique, ou então entrasse nessa aula assim, menos de nada, eu aceito aqui, o menino já está aqui na aula, esse processo aí da terceira revolução industrial, que criou o quê? Computadores, laptops, smartphones, ou seja, todo um conjunto de comunicações que permitiu e permite com que a gente se comunique muito rápido e faz com que a gente tenha essa noção de que o tempo e as distâncias foram, né, encurtados, foram reduzidos.
E outra coisa bem interessante que a gente precisa falar. Nesse contexto da terceira revolução industrial, né, que nessa revolução tecnológica, dois setores foram muito beneficiados e que beneficiou, de certa forma, também a integração do mundo, que foi o setor de telecomunicações, que eu já falei, e o setor de transportes. O livro traz uma coisa bem interessante aqui sobre os transportes. Já vou falar. Mas, para terminar a parte de telecomunicações, para terminar não, para exemplificar também, uma coisa interessante sobre as telecomunicações é que, atualmente, grande parte do que a gente, da internet que a gente utiliza, ela chega na nossa casa através de cabos de fibra óptica, né? E esses cabos de fibra óptica, eles são mais eficazes, mais velozes, assim, no quesito de a gente ter acesso à internet e receber mensagem, mandar mensagem, fazer o que quiser, né, na internet. Enfim, 99% da internet que é passada de um continente para o outro é através de cabos submarinos de fibra óptica, bem grossos. São passados debaixo do oceano, né, de um continente para o outro. 99%. Apenas 1% da internet é passada através de satélites, certo? Que orbitam a Terra, mandam mensagem para antenas receptoras e faz com que a gente tenha acesso à internet. Né? A gente acessa muito mais de continente para outro, a gente tem mais acesso à internet através de cabos submarinos de fibra óptica. Tudo são inovações aí da terceira revolução. Tudo inovação da terceira revolução industrial. E que mais? Vamos à parte de transporte, que eu falei para vocês que ia dizer que também houve uma grande melhoria no setor de transporte, principalmente no setor aéreo e marítimo, né? Houve uma mudança muito grande, uma transformação muito grande nesses dois meios de transporte, né? Porque começaram a produzir aviões com capacidade bem maior, tanto de passageiros quanto de mercadorias. E também passaram a produzir navios, cargueiros, cada vez mais potentes para mandar muitos produtos ao mesmo tempo. Outra tecnologia que foi feita, foi concretizada e que se utiliza muito hoje em dia são os containers. Containers, aqueles enormes caixas, né, onde se coloca muitos produtos para exportar ali, vai através de navios de um local para o outro. Grande parte, olha, a maior parte, na verdade, das mercadorias que circulam pelo globo circulam através do transporte marítimo, porque ele é mais barato, ele é o mais barato que tem. O meio de transporte mais barato são os navios, certo? É o marítimo. A via de transporte mais barata é a marítima. A mais cara é a aérea. Mas a aérea, aviões, né, é mais barato. Mentira, não. É a mais cara, mas ela é a mais rápida. Ela é a mais rápida. O aéreo é o mais rápido. Tá entendendo? Ele é o mais rápido. Enquanto o marítimo, ele é o mais lento, mas ele é o mais barato. Aí, professor, o que acontece? Grande parte do que é exportado pelo mundo vai naqueles contêineres gigantescos, que cabe muita carga dentro. Ele vai fechado ali, não vaza nada. Vai através de transporte marítimo. Mas os produtos que são tecnológicos, geralmente são caros, têm alto valor agregado, geralmente é mandado de um local para o outro por aviões, certo? E houve uma melhora também nos aviões, né? Que eu já falei. Então, olha, até a década de 1960, falando dos containers, né? Até a década de 1960, um avião de carga, que avião, menina? Um navio de carga transportava aproximadamente 22 mil toneladas de mercadoria bruta e gastava cerca de 40% do tempo da viagem atracado no porto para colocar a carga ou para retirar a carga. Já com os containers, a capacidade de transporte subiu para 47 mil toneladas com os containers, com a criação dos containers. E o tempo de espera foi reduzido para 17%, para carga e descarga. Então, olha aí, houve uma melhora significativa nas trocas comerciais, né? Com a melhora dos transportes. Então, favoreceu aí uma troca comercial mais ágil, mais prática entre os países do globo. Vamos agora para um próximo tópico, o panorama atual do comércio internacional. Aqui vai dizer o seguinte, vai dizer que entre o final do século XX e o início do século XXI, que é quando começa essa fase atual da globalização, né? Vai haver um crescimento muito forte do fluxo de mercadorias, de serviços, de pessoas, capitais, money, de uma bolsa de valores para outra. Oi. Cauã disse que não vai entrar porque está doente. Está doente? Ok, tá tudo bem. Essa aula está sendo gravada, né? Ele tem a possibilidade aí de assistir depois. Então, olha, a partir desse final do século passado, por início do século de agora, para esse momento que a gente está agora, né? Houve aí um crescimento muito forte do fluxo de pessoas realizando serviços, de comércio de produtos, né? De money, de uma bolsa de valores para outra, todas estão conectadas, bonitinhas. Houve um intenso fluxo disso aí. E está havendo ainda, né? Entre capitais, entre países, cidades, empresas, enfim, do mundo todo.
Mas o livro vai destacar o seguinte, vai dizer que algumas regiões elas são mais influentes em termos de comércio global, né? Que no caso vai ser o quê? Vai ser a América do Norte, a Ásia e a Europa. Essas 3 regiões aqui são as regiões mais influentes a nível de trocas comerciais, tanto para a compra de produtos, importação, quanto para a venda de produtos, exportação, certo? Esses 3 locais são muito influentes no mundo. A América do Norte ali por causa dos Estados Unidos e Canadá, né, principalmente. Ásia, por causa da China, do Japão. China, que é a 2ª maior economia, o Japão, a 3ª maior economia do mundo. Os tigres asiáticos também, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, os novos tigres também. E a Europa, principalmente a Europa Ocidental, onde tem a Alemanha, França, Itália, Reino Unido, né, que também ali tem uma economia muito dinâmica. Então, essas 3 regiões são as mais influentes no mundo, né, que o livro vai destacar. Porém, ó, cada setinha dessa aí é a setinha mais grossa, indica maior comércio, né? Porém, o que é que vai dizer no livro de vocês? Vai dizer que nessas 3 regiões, dentro dessas 3 regiões, também o comércio intrarregional é muito forte. O que é o comércio intrarregional? Intra é dentro, né? O comércio dentro da América também é muito forte, entre os países da América. Mentira, menina, América do Norte, viu? Dentro da América do Norte. Dentro da Ásia também é muito forte o comércio entre eles. Dentro da Europa também. Então, o comércio é intenso tanto entre essas regiões, quanto dentro dessas regiões também. E é isso que está dizendo aqui, ó. O comércio é muito forte em mercadorias tais como maquinários, equipamentos eletrônicos, automóveis, equipamentos de transporte, insumos químicos e outros produtos industrializados. Beleza, perfeito. Vamos aqui para baixo. Grandes potências econômicas atuais. Hoje em dia, a gente fala que a China, ela se tornou aí, né, ao longo desses últimos anos, a 2ª maior economia do mundo, né? Aproximadamente em 2010, ela ultrapassou aí o Japão e se tornou aí o segundo país, né, mais poderoso economicamente do mundo. E na Ásia é a principal economia, né? No caso, o Japão fica na Ásia também. Então, aqui, ó, na Ásia, ela é a principal economia. Na Ásia, né? Ela é a principal economia. Mas no mundo, ela se tornou a 2ª maior economia, só atrás dos Estados Unidos. Pois bem, a globalização vem favorecendo a China, né? A China, assim como os Estados Unidos, tem adotado algumas medidas de expandir suas atividades econômicas, né? E, de certa forma, ao expandir suas atividades econômicas, tem um chinês de tudo que é canto agora, né? A gente vê chinês em muito canto. Chineses espalharam-se pelo mundo inteiro. Então, assim, de certa forma, ao se espalhar suas atividades econômicas, né? Ampliar o seu comércio, eles também passaram a exercer um grau de influência no mundo, né? Também. Eles passaram a comprar também muitos produtos de várias partes do mundo, a investir em várias partes do mundo, né? A gente tem aí 2 regiões, o livro vai destacar aqui 2 regiões, né, que a China investe bastante e compra bastante também nessas regiões, né? Que é o continente africano e a América Latina, do México, aqui, ó, do México para baixo, né? No caso, o Brasil é um dos países que o nosso principal parceiro comercial é a China. O nosso principal parceiro comercial. É de quem a gente mais exporta produtos, certo? O Brasil não tem direito de ficar fazendo tretinha com a China, não. No nosso momento atual, né? Que já está difícil e tal. Imagina fazer uma tretinha com a China agora, por exemplo, que é o nosso principal parceiro comercial. Mas, enfim. Então, olha, a China é um dos países que mais cresce economicamente desde os anos 2000. A gente vai estudar a China depois, mais um pouquinho, mas eu já falei das ZIS para vocês, das zonas econômicas especiais que eles fizeram lá. Implantaram uma zona industrial no litoral da China, que ela é muito dinâmica. E aí foi a partir daquilo ali que eles começaram a crescer muito. A partir de 1978, quando chegou ao poder um cara chamado Deng Xiaoping lá. E aí começaram a investir muito, e abriram para as empresas transnacionais chegarem lá, começaram a meio que aprender como é que funcionava a empresa, o processo produtivo, e começaram a bombar também. Então, ó, juntamente com os Estados Unidos, eles 2 são responsáveis pelas maiores fatias de importação e exportação de produtos agrícolas e industriais no mundo. Os 2 juntos somam praticamente quase 50% da economia, né? 40% da economia do mundo é somente China e Estados Unidos. No Brasil, os setores de mineração, construção civil e energia se tornaram prioritários entre os investimentos chineses dos últimos anos, que é que eles mais investem na gente, né? Mais compram da gente, geralmente. São coisas ligadas à mineração, à construção civil e energia, demonstrando o interesse do país em descentralizar suas atividades econômicas da China. Vamos para cá. BRICS, a emergência do BRICS no cenário econômico global. O que diabo é isso, professor? O que é BRICS?
É uma sigla que cada letrinha dessa sigla é um país. Então, BRICS, o B vem de Brasil, o R vem de Rússia, o I vem de Índia, o C vem de China e o S é de South Africa, África do Sul. Ó, BRICS não é um bloco econômico, é uma organização multilateral, porque dela participam vários países, mas não é um bloco econômico, não se constitui como um bloco econômico, certo? BRICS, ó, aqui, ó, os países do BRICS. O B é do Brasil, né, aqui na América, ó, B de Brasil. O R vem de Rússia, o R de Rússia, Federação Russa. Aí o I de BRI, né, é Índia, é a Índia, aqui na Ásia. BRI, C, vem da China, C de China. E o S, aqui embaixo, ó, na pontinha da África, a África do Sul. BRICS, países do BRICS. E o que é que eles são? São uma organização, né, de 5 países. Eles são uma organização de 5 países, que, na verdade, eles não se juntaram, tipo, ei, vamos formar o BRICS? Vamos formar essa organização? Não, não foi bem assim. Na verdade, em 2011, menina, em 2001, um economista de um banco chamado Goldman Sachs, ele estava fazendo uma pesquisa para o banco, né? Tipo assim, quais países vão crescer mais agora no século XXI? Em 2001, quais são os países aí que pretendem crescer muito economicamente? E aí ele detectou que 4 países iam crescer muito economicamente: Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, chegou a África do Sul, né? Passaram a falar da África do Sul, ela se inseriu dentro do BRICS. Mas, de início, era só Brasil, Rússia, Índia e China dentro do BRICS. Com o tempo, eles passaram a se reunir, né? A criar ali algumas reuniões e tal, mas não são um bloco econômico, eles são só uma organização que luta em prol de algumas coisas. Eita, acho que deu uma travada. Deu uma travada aí, não deu? Deu. Eu percebi que minha imagem deu uma panezinha no sistema. Então, vamos lá. Ó, vamos ver aqui um pouquinho sobre eles, né, sobre o BRICS, como é que eles funcionam. Eles fazem reuniões, que são chamadas de cúpulas, são as cúpulas. Tem um banco, eles têm um banco, tem um banco do BRICS, né? Cada país introjeta dinheiro lá e serve para eles investirem esse dinheiro que cada país ele coloca no banco do BRICS. E vamos que vamos. Em menor escala, outros países têm ganhado destaque em decorrência das elevadas taxas de crescimento econômico. No caso, esses países foram chamados de BRICS porque eram os países que, durante o século XXI, esse início do século XXI, iriam crescer financeiramente bastante, né? Enfim. Aí aqui tem alguns dados recentes do BRICS. Abrigam cerca de 53% da população do mundo. Só a China e a Índia, que são as duas maiores populações do mundo, né? Ocupam um território que corresponde a 24% do planeta. São responsáveis por 23% do PIB do mundo, ou seja, 23% da economia mundial. Tiveram um crescimento de 600% no volume de exportações de venda de produtos entre 2001 e 2016. E comercializam essencialmente matéria-prima, gêneros alimentícios e alguns artigos manufaturados, industrializados, né? Como também minério de ferro, soja, carne, petróleo, minério de cobre, equipamentos eletrônicos, peças de automóveis, calçados e vestuários, entre outros. Enfim, são países que tanto produzem produtos de baixa a média e alguns de alta tecnologia também. Então, é um grupo de países muito diverso. E a China é a grande potência desse grupo, né? A China é a grande potência. Ela é a maior potência do grupo, do BRICS. Em 2017, ocorreu a 9ª cúpula,